meu neném dorme no colo, eu coloco no berço, acorda, né? Parece que tem espinho no berço, eu ouço isso com muita frequência, né? E é principalmente muito comum nos primeiros 3, 4 meses de vida do bebê, né? Por que isso acontece? E mais comum também nas sonequinhas do dia. Às vezes as mamães falam assim, olha, de noite eu até consigo colocar, mas de dia não, né? Parece literalmente que tem espinho no berço. E quanto tempo eu devo esperar aqui? Dormiu no colo aqui, eu coloco no berço, com quantos minutos? É 10 minutos? É 15? É 20, né? Qual o tempo que eu devo esperar para colocar? Qual o momento ideal para fazer a transição do colo para o berço? A gente precisa observar algumas coisas no bebê. Primeiramente, para o bebê, quando o bebê dorme, ele entra em sono leve, principalmente o bebezinho antes dos 6 meses, entra em sono leve primeiro, depois ele vai para o sono profundo. Tá? E aí depois ele volta para o sono leve de novo, e depois volta para o profundo. Então, se você coloca muito rápido no berço, ele pode ainda estar no sono leve. Se você demora demais, ele pode ter ido no profundo e já voltado para o leve de novo. Então, você tem que achar o momento certo do seu bebê. E como que a gente vai descobrir isso? Somente observando o seu bebê, tá? Mas antes de eu falar os sinais de sono profundo, é muito importante a gente entender o seguinte, que todo bebezinho tem uma janelinha de sono, né? E aí varia de acordo com a idade do bebê. Mas um bebezinho, por exemplo, ali, que é recém-nascido, que está nos primeiros 28, 30 dias, provavelmente ele vai acordar de dia e não vai aguentar ficar mais do que meia hora, 40 minutos acordado. Isso é o que a gente chama de janela de sono, né? Um bebezinho ali já por volta de 4, 5 meses, às vezes já fica 1h30. Um bebezinho por volta de 8 meses, 9, talvez já fica 2h30, 3. Então vai depender muito da idade do bebê e do seu bebê também. Então, por que é importante saber essa janelinha de sono? Porque para que você consiga fazer com que o bebê durma e relaxe e entre em sono profundo, ele precisa, primeiro, estar bem alimentado, porque se ele acordou, ficou um período acordado e não mamou direito, por algum motivo, seja porque ele não conseguiu mamar, porque o ambiente estava muito agitado, gente conversando perto, ou a mãe concentrada em outra coisa, ou um bebê que tem uma língua presa, que está estalando muito na hora da mamada, não está conseguindo encher a barriguinha, esse bebezinho não vai conseguir relaxar. Outra coisa, esse bebezinho, então ele tem que estar de barriguinha cheia, de preferência a gente alimentar o bebê no início da janela de sono, porque o neném também acabar de mamar e dormir, tem alguns prejuízos disso, porque o neném às vezes mama e não mama todo o leite que precisa, então se o bebê tiver mamado acordadinho, ele tende a mamar com mais eficiência. E outra coisa, às vezes o neném fica empazinado também, porque quando ele dorme, ele fica barriguinha cheia, às vezes não consegue dormir, relaxar, né? Principalmente os que estão em fórmula. Mas mesmo os que estão em leite materno, eles de preferência devem mamar assim que acorda, e depois você troca a fralda, brinca, estimula. Outro fator é gastar energia, você mostrar, estimular seu neném. Aí, dependendo da idade, você vai mostrar um brinquedinho para ele acompanhar, vai fazer cosquinha no pezinho, vai estimular da parte sensorial, dependendo da idade, você já vai pôr no tatame para ele rolar, para ele arrastar, para engatinhar. Isso tudo é importante nessa janelinha para que ele gaste energia. E é importante também ter um relaxamento um pouquinho antes. Então, se o seu bebê, por exemplo, tem aí 4, 5 meses, vamos dar um exemplo, e ele acordou 7 horas da manhã, e 8h30 ele tem sono. Então você, 7h30 da manhã de preferência, alimentar, dar o peito ou a fórmula, e aí, por exemplo, 7h30 até, ele acordou 7, vai dormir 8h30, de 7 até 7h30 é o momento para você alimentar, é o momento para você trocar a fraldinha, né? Aí de 7h30 às 8, 8h15, é o momento para você estimular, colocar ele no tatamezinho, se der tempo, né? Dependendo da janela de sono, às vezes não vai dar tempo. Mas se você conseguir um tempo, nem toda janela vai dar, mas o máximo que você conseguir estimular. Se você sabe que seu neném provavelmente vai ter sono 8h30, nem sempre vai ser aquele reloginho, mas aproximadamente 8h30 ele vai ter sono. Dando esse exemplo no neném de 4 meses, que tem uma janelinha de 1h30 e que acordou 7 da manhã. Aí, por volta de 8h10, mais ou menos, você já diminui os estímulos. Já pega no colo, já caminha pela casa, ou já dá um banho, ou já põe um pijaminha, algo que você saiba que vai relaxar o seu neném. E o que relaxa o meu neném? Depende, cada neném relaxa de uma forma. Tem mãe que caminha pela casa. Então, esse ritualzinho de relaxamento, um pouquinho antes do bebê dar sinal de sono, é fundamental. Porque se a gente brinca, até o neném dar sinais de sono, o que acontece? Ele dá sinais de sono, só que ele não consegue entrar em sono profundo porque o cortisol está muito elevado. Então, a gente precisa ter esse relaxamento, se possível, tá? E aí, beleza, aí chegamos nesse ponto aí, o neném dormiu no colo aqui, né? Você vai colocar ele no berço. O ideal seria a gente colocar já no bercinho acordado.
E é possível, com o passar dos meses, a gente o neném ganhar essa confiança no berço, desde que você de vez em quando coloque o bebê lá, brinque, estimule um pouquinho, no momento que ele não está com sono, para ele aprender que ele fica no berço, e tem momento que ele fica no berço que a mamãe está por perto. Porque se ele entender que sempre que ele vai para o berço, a mamãe desaparece, ele começa a ficar inseguro no berço. Então, à medida que ele vai ganhando confiança, vai ser possível em alguns momentos você colocar quadradinho, segurar a mãozinha do neném, ficar ali por perto e o bebê adormecer. Mas nos primeiros meses é mais difícil que isso aconteça. Então, o bebê dormiu aqui, a gente tem que lembrar que daqui para o berço, ele está aqui, né? Às vezes colocou para rotar, ou às vezes está mais em pezinho. É uma transição muito, muito abrupta. Mesmo que você vá bem lentamente, ele está na vertical e vai ficar na horizontal. Então você tem que primeiro colocar ele na horizontal no seu colo e depois levar ele na horizontal. Depois que ele voltar para o sono profundo. E como que você sabe se ele está no sono profundo? Quando ele está no sono leve, é um nenenzinho que tende a ter uma respiração mais agitada um pouquinho. Ele tende a ficar, se você mexer a mãozinha dele, ele despertar. Agora, se você levanta a mãozinha do neném, solta, ela cai, e ele continua dormindo tranquilo, você vê que a respiração dele quase que não está dando para perceber, de tão lentinho, é sinal que ele está sono profundo. Aí você deita ele primeiro no seu colo. Quando você fizer isso, ele vai provavelmente sair do sono profundo, voltar para o leve, vai mexer um pouquinho. Aí depois você observou que ele voltou a respirar tranquilo, põe ele dentro do berço e continua com as mãos sobre ele, porque vai acontecer uma superficialização do sono. E se nesse momento ele abre o olhinho e vê que você não está ali perto, pode chorar. Aí você permanece com a mão ali uns 3 minutinhos até voltar para o sono profundo e depois sai. Se você sair e perceber que ele acordou, por exemplo, olhou na babá eletrônica, ou você está na sua cama e percebeu, se ele não estiver chorando, espera, porque ele pode voltar para o sono leve, e nesse sono leve ele pode ficar só na sonolência ali, abrir o olhinho, mexer, às vezes balbuciar, dependendo da idade, e depois voltar a dormir de novo. Se não está chorando, deixa quietinho, tá bom? Isso vale também para madrugada, os momentos que o neném desperta, tá? Agora, é impossível a gente conseguir pôr o neném no berço se ele não estiver bem alimentado, né, na janelinha de sono. E quando eu falo bem alimentado, não é só ganhando peso, o ganho de peso também é importante, mas ele tem que estar bem alimentado naquela janelinha de sono anterior, né? Tem que ter gastado energia e, de preferência, ter feito um relaxamento um pouquinho antes. Nem sempre vai ser possível, mas é importante a mãe ter consciência de que isso é importante. E aí sim a gente faz a transição para o berço, tá bom?